O ABC culturalmente se alimenta bem. O lance é, tipo, não consegue expandir tanto pra ser mostrado as pra pessoas fora. de fora. Teve uma época que já faz uns 15 anos, todo mundo meio que tinha banda, né? A gente não se conhecia e todo mundo começou a tocar. Tinha um bar em Santo André que chamava Gardens, foi ali que várias bandas começaram. A cena do ABC que eu sempre foi bastante forte no punk rock aqui. Desde bem antes, né? Essa data que eu falei é tipo Da nossa geração, geração, né? Mas já tinha as gerações anteriores. A gente se conhece por conta de banda, na verdade. Agradecer toda a equipe Dobro Convida. Vamos fazer um shot pra comemorar. Tinha um estúdio, tinha um Espaço 50. A gente tava tentando unificar essas coisas pra tentar fazer meio que a galera de São Paulo conseguisse fazer uma rotinha, assim, no ABC. Até esses tempos falavam, tipo, caralho, vocês são aquele bar que, tipo, mó barulheira um dia lá, aconteceu uma banda de rock pauleira, tá ligado? E aí foi uma coisa que a gente planejou, mas assim, a gente não acreditava que talvez fosse ter esse apoio que a gente teve. Mano, foi realmente uma coisa assim, todo mundo junto conseguiu fazer a parada, assim. E aí foi uma coisa muito legal pra gente, porque a gente pôde mostrar um pouco do que era legal no ABC e pôde sentir também, tipo, cara, a gente pode ser autossuficiente, tipo, todo mundo junto. O ABC tem resistências como tipo a Casa Amarela, o Radilight, algumas casas que continuam tentando por uma maneira assim, tipo, de um pensamento mais alternativo. Eu não acho que a galera seja obrigada, jamais, a frequentar e esse lance bairrista, assim, não é isso. Mas é que às vezes a gente produz umas coisas aqui e, sei lá, 2 dias depois tem em São Paulo, você vê tipo, ó, a galera do pessoal de São Paulo que não aqui. Mas acho que é um pouco cíclico também, porque um pouco antes da época que a gente fez o Dobro Convida, tava meio devagar, aí naquela época começou todo mundo a meio que se unir de novo. Eu acho que o lance de São Paulo também tem a parada de encontrar gente de outro lugar. É mais fácil o pessoal do ABC ir pra lá e se juntar com o pessoal de São Paulo. Se você parar pra olhar, é contramão, o ABC é contramão, tipo, então é só a galera daqui mesmo que vem, né, que participa. Uma galera de São Paulo descobrindo a galera daqui. Sim. Isso que é aquela parada cíclica que é meio... não dá pra entender. Tem um momento que a galera, tipo, nossa, PC, pá, aí daqui a pouco... E agora sim, tá mais ou menos indo nesse caminho. Mas meu que seu, tudo vai cair. Eis que um rio seco lacrimeja, causa e confusão. Pra gente, o tijolo foi uma brincadeira, assim, a ideia do nome tijolo, mas era isso mesmo. Um guitarra tinha saído. Então, tipo, a gente ficou muito rústico. E aí a gente acabou virando um trio e metendo a cara e falando, mano, vai ter que ser assim, vai ter que ser cru e vai ter que ser simples e direto. E aí veio o lance do tijolo por isso. Assim. No alto brindaremos tudo e nada, a vida é tão passageira. Eu tive um bar, a galera entrega o CD, eu acho lindo, acho da hora, assim, mas você acaba, tipo, guardando e você ouve no Spotify. Então, tipo, o pendrive foi uma tentativa de, tipo, ser mais funcional. Tipo, o cara chegar no carro, saiu do show, ele já tem ali. E no pendrive tinha a gente, mas as outras bandas tocaram com a gente. Então, tipo, pra nós parecia muito mais funcional do que fazer uma mídia da qual a gente ia gastar, investir uma grana e acabar, tipo, se tornando meio que obsoleto, assim.